Então, pessoal, muito boa noite, mais uma vez para quem está aqui presente, e nossa saudação também a quem está ouvindo, gratidão por nos acompanhar, não é uma gratidão pessoal, mas pela mensagem de Jesus, porque é a nossa vontade, de fato, nós lembrarmos de quem que nós somos. E hoje nós temos essa sessão do curso em Milagres, que é a sessão 4 do capítulo 11, que fala da herança do Filho de Deus. Então, nós, o nosso ser, o que é, o que nós temos de direito, o que nós recebemos por parte de Deus. Lembrando que o ego, ou a crença da separação, ela nos empobreceu, ela nos retirou da nossa condição de sabermos quem somos e de sabermos que ser e ter é a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender inicialmente. Jesus nos ensina isso, e isso parece que vem a nós de maneira intelectual, mas à medida que nós vivenciarmos o que o curso nos pede, que é praticar o perdão em cada situação, baseado nas razões de que nada aqui é real, nós passamos a entender que aquilo que intelectualmente fez sentido passa a ser também uma experiência, porque nós a passamos a fazer no perdão verdadeiro, na entrega do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E aí os milagres vêm para cobrir aquilo que o ego tinha feito para separar. E uma vez que os milagres vêm a nós, a nossa mente, sempre digo que a nossa consciência está fora da mente, nós não nos comunicamos ou não sabemos da nossa mente, mas sabemos que a mente recebe aquilo que ela testemunha. E quando nós testemunhamos milagres, a mente recebe que nós ainda somos tal como Deus nos criou, que nós não nos separamos de Deus. Enquanto a mente recebe os testemunhos da separação do ego, a mente acredita de fato que ela se separou de Deus. E é disso que nós precisamos escapar. Então, hoje, a herança do Filho de Deus. E antes de começar essa leitura comentada aqui, eu quero me unir a nós todos e fazer esse convite que vocês também se unam a mim, a cada um, e a cada mente. Isso é ilimitado, porque a mente é uma só, no nosso propósito de trazermos aqui a nossa intenção, a nossa meta de oferecer ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Abrirmos a nossa mente para a sua mensagem, para que ele a torne visível a nós, para que nós voltemos a nos lembrar dela, porque ela está dentro de nós, ela nunca nos deixou, mas nós a esquecemos, nós perdemos a nossa comunicação com ela, e o Espírito Santo guarda ela por nós. Essa mensagem que nos fala de quem nós de fato somos. E assim, com a meta estabelecida, que o Espírito Santo seja nosso professor, nós estamos então prontos aqui para vermos essa sessão aqui da herança do Filho de Deus. Nós até já fizemos um estudo de uma pequena parte na terça-feira, que é do parágrafo 2, só de um único ponto desse texto, por isso nós não precisaremos rever ele hoje, talvez só falar por cima um pouco dele, mas nós vamos ver o conteúdo praticamente em sua integridade no restante, porque realmente é nossa vontade de despertarmos para o ser que nós somos. Essa vontade é do Cristo que nós somos. E se nós somos Cristo e não essa consciência individual,
quando nós alinhamos ao Espírito Santo a nossa vontade, nós estamos sendo naturais. Nós estamos nos aproximando do que é nosso de fato. E por isso que Jesus nos traz isso. E ela inicia dizendo que nunca te esqueças de que a filiação é a tua salvação, pois a filiação é o teu ser. Então, quando eu falei que o nosso ser, o Cristo, é o nosso ser real, a filiação é o Cristo, a filiação é a criação de Deus. Então, a salvação é nós voltarmos a estar cientes. Não basta saber intelectualmente, mas a consciência estar presa ainda à separação, porque é justamente a nossa consciência que precisa voltar a estar ciente do que ela esqueceu. E ela esqueceu que ela é parte da filiação, que ela é do Cristo. A nossa consciência, ela está presa num corpo físico e psicológico que o ego nos disse que é o nosso ser. Quando nós, em mente, partimos, vamos dizer assim, do lar, do céu, pensamos separação, e passamos a não mais saber quem que nós éramos, o ego rapidamente nos falou que ele nos daria uma identidade desde que ficássemos com ele, e de fato o ego nos deu um corpo físico e uma psicológico e uma consciência que nós decidimos colocar neles, mas isso em fuga da mente, tal era a confusão na mente e a culpa que ela sentiu por pensar que ela tivesse perdido o seu lar, que ela tivesse saído de Deus. Então, o que é a salvação? O retorno à consciência disso. Por isso que a salvação é a filiação. O teu ser, num trecho, o teu ser não necessita de salvação. Então, o ser que eu sou, o Cristo que eu sou, a minha realidade, não necessita de salvação. Mas a tua mente precisa aprender o que é salvação. Então, vejam só, nós somos uma mente criada por Deus. Isso é imutável. Mas nós pensamos que tivemos um pensamento fora da mente de Deus. Nós imaginamos isso, como a gente viu na terça-feira. E então, imaginando isso, nós nos identificamos com uma parte da mente que não sabe mais que ela é o próprio ser, a própria criação de Deus, que foi feito para criar junto com Deus, para ser co-criadora. A nossa mente tem a mesma característica da mente de Deus, no sentido de ser co-criadora. A única coisa que não se alterna é que nós somos a criação, a extensão da mente de Deus, e Deus, então, é o Pai, é o Criador. Isso é inalterável, mas nós somos tão eternos e imutáveis quanto o Pai. Só que tem um pedaço da nossa mente, um diminuto pensamento que pensou separação. Nós estamos, então, quando nos identificamos na separação, nos identificamos com esse diminuto pedaço da mente, e essa mente precisa voltar a saber o que é salvação. Essa mente precisa voltar a saber do Cristo, lembrar de novo do ser que ela é. Porque o ser é perfeito, é a criação de Deus. O ser, que é espírito, está em Deus. Então, o ser não precisa salvação, mas a mente, sim. E nós, como projeção da mente, nós somos um meio através do qual, na mente, nós vamos voltar a escolher novamente pela salvação ou pela filiação. Então, a consciência individual, ela sequer existe, o ser individual. Ele existe enquanto houver um propósito como um instrumento de comunicação, o corpo. A consciência individual, ela é útil como porque ela é o único meio de aprendizagem que temos na mente. A mente, nós jogamos a consciência fora, nós quebramos a comunicação com a nossa mente, mas nós ainda temos a consciência. Então, na consciência é que nós precisamos ser, novamente, como Jesus fala em outros lugares, trabalhadores de milagres. E o que é isso?
não é mudar o mundo físico. Trabalhadores de milagres é pensar com a mente do Espírito Santo, porque ele retém por nós a memória de quem que nós somos. É dele a mente que irá se lembrar de si mesma, do ser que ela é. Então, e isso nós temos acesso aqui, ao Espírito Santo, graças à resposta de Deus, ao Espírito Santo, que nós não vagamos sozinhos num sonho de esquecimento, do qual nós nunca mais poderíamos voltar a despertar. E, de fato, a consciência sozinha, individual, não tem por onde despertar, porque ela não tem mais acesso a si mesmo enquanto mente, mas o Espírito Santo tem. Então, o ego nos mantém aprisionados dentro da consciência individual para que não saibamos o ser que nós somos, mas o Espírito Santo faz exatamente o oposto. O Espírito Santo, e ele usa para isso o meio chamado de perdão, a perdoar as coisas todas que o ego fez, e para comprovar à mente que o que o perdão mostra depois de realizado, o que vem depois do perdão é muito mais real que aquilo que o ego projetou, nós temos os testemunhos dos milagres, os efeitos dos milagres, que é quando a mente, que antes estava sofrendo pelas coisas do ego, deixa de sofrer. Então, por isso que ele diz que o nosso ser não precisa de salvação, mas a mente precisa aprender, e ela vai aprender através da nossa consciência individual. Não tem outro jeito. Então, não tem outra forma, não tem como nós pular para fora daquilo que temos em mãos. E o que temos em mãos é a consciência individual, é a consciência de cada um. E é isso que nós vamos usar, assim como usamos isso, quer estejamos cientes ou não, para dar realidade ao mundo separado através do sistema de pensamento do ego, nós podemos agora escolher fazer a mesma coisa com o sistema de pensamento do Espírito Santo. E segue aqui, tu não és salvo de alguma coisa, de coisa alguma, mas é salvo para a glória. O nosso ser, o Cristo, a extensão de Deus, o Espírito, ele é a glória, a própria glória do Deus. Então, nós não somos salvos de nada, não somos salvos de um mundo que quer nos ferir. Nós somos salvos para a glória, para saber de novo da glória, porque nós esquecemos da glória para vivenciar a falta, para vivenciar a miséria. Então, nós precisamos saber de novo da glória. A glória é a tua herança, que te foi dada pelo teu Criador para que possas estendê-la. Então, o amor, a alegria, a glória, são sinônimos da beleza, são tudo sinônimos do que nós somos, do que o Espírito em sua plenitude é, e que nós somos, e que isso, a própria glória do Pai, é a nossa herança, nada menos do que isso, a totalidade da glória do Pai. No entanto, então a glória é a nossa herança, porque Deus, ao nos criar, ele estendeu ela a nós. No entanto, se odeias parte do teu ser, toda a tua compreensão está perdida, porque estás olhando sem amor para o que Deus criou, como criou a ti mesmo. Como que nós podemos odiar parte do nosso ser? Quando nós odiamos ao nosso irmão. Quando nós odiamos, e odiar é o oposto de amar, quando nós não amamos como a nós mesmos o nosso irmão, e nós não o amamos quando nós o vemos separados. Ninguém ama aquilo que ele não acredita que pertence a ele, que faça parte dele. Então, quando é impossível, então, nós saber do estado de glória, se nós ainda não praticarmos o perdão completo ao nosso irmão, que resulta na consciência, o perdão completo resulta na consciência de que ele e eu somos a mesma mente. Então,
aí sim é possível amar o irmão como a si mesmo, e nessa compreensão de que nós somos um com o irmão, é nisso que a memória do Cristo volta a nós. E uma vez que o que Deus criou é parte dele, estás negando a ele e o seu lugar em seu próprio altar. Então, Deus, ele nos criou igual a ele. Então, Deus não criou um irmão separado de nós. Deus criou o irmão também, mas ele só tem uma criação. Então, nós fizemos parte totalmente, nós somos parte íntegra da criação do único Filho de Deus, e o irmão também faz. E como Deus, ele é íntegro, se nós odiarmos uma parte de nós mesmos, que é o irmão, nós vamos esquecer de quem de quem que nós somos, porque nós estamos vendo só parcialmente. Essa é a crença da separação. Isso é separador. E é aí que nós não saberemos da nossa herança. Nós perdemos a consciência do estado da graça. Não perdemos o estado da graça, continua intacto com o nosso ser, com Cristo, mas não estamos cientes. Então, o retorno à casa do Pai é uma jornada de consciência, não um retorno físico ou individual. Um retorno de um estado de consciência, de saber de novo de quem que nós somos. No parágrafo 2, nós já vimos na terça-feira o quanto nós somos igual a Deus, e por isso que também podemos pensar na separação, e o fato de podermos pensar é para a nossa proteção. Isso a gente já viu na parte 2, na terça-feira, e é a nossa proteção no sentido do ser do Cristo que nós somos. É impossível ser o Cristo e não ser igual a Deus. E se somos igual a Deus, nós somos totalmente livres, e o Espírito Santo, então, usa agora tudo dentro do sonho para nosso despertar. Por isso que nós vamos continuar no 3 aqui. A tua paz está no fato de que ela é sem limites. A paz, se ela é sem limites, ela é igual a Deus, que é sem limites, porque nada dentro do sonho, dentro da separação, é sem limites. Se existe separação, o próprio termo separação já significa que em algum lugar tem que haver algum limite, ou não seria a separação. Se não há nenhum limite, tudo é uno. Então, em Deus não há limites, na paz não há limites. Então, a paz, ela é sinônimo também, ou é resultado do amor, ou nós poderíamos até dizer, é um efeito do amor, ou igual ao amor, porque é tão sem limites quanto o amor, quanto o estado de graça. O estado de graça é repleto de paz. Limita a paz que compartilhas, e o teu ser não pode deixar de ser desconhecido para ti. Limitar a paz que nós compartilhamos é não ver o irmão como merecedor apenas do amor de Deus, apenas da nossa unicidade. Isso é limitar a paz. Ver o irmão separado, e ver o irmão separado é ver a mente dele. O curso não é do físico, porque o físico é só uma projeção da mente. Nós estamos falando sempre a nível de pensamento, a nível de mente, porque a mente que é real. A projeção de forma física aqui é uma cortina de fumaça, como Jesus fala, uma projeção holográfica que parece muito real para nós, porque nós estamos identificados dentro dele como se fosse real. Uma vez despertos do sonho, assim como dentro de um sonho, ainda sonhando, nós podemos achar que o sonho está sendo muito verdadeiro e, inclusive, sofrer muito no sonho, ou sermos felizes no sonho, é a mesma coisa, só outro extremo. Mas nada disso torna o sonho real quando nós despertamos. Então, a paz também, ela é assim, se nós a compartilharmos com o irmão, é porque nós nos vemos unos no irmão, e isso é a nível
de mente, independente do comportamento que é efeito de como que nós estamos na mente. Se nós estivermos na mente em paz, nós vamos ver o irmão, vamos olhar através do seu comportamento para a sua mente e saberemos se ele está expressando amor ou se ele está não sabendo que ele é amor e está pedindo amor. É isso que o Espírito Santo vê. E seguindo aqui no 3.3, todo altar a Deus é parte de ti, porque a luz que ele criou é una com ele. Altar de Deus é uma forma simbólica de se referir a construções, a templos, onde a parte mais sagrada de uma construção, de um templo, de uma igreja, é o altar, que é onde o padre, sacerdote, pastor tem a sua conversa com Deus. Então, é um símbolo, aqui o altar de Deus, para se referir onde Deus, a mente de Deus e a mente do Filho, que é a criação, elas são unas. Então, na mente que Deus criou igual a si. Nesse altar, esse altar é parte de nós, mas é parte de cada um dos irmãos. Deus não criou, Deus só criou uma mente, um só altar. Então, assim como nós somos parte íntegras de Deus, nesse altar de Deus, o irmão também é. Por isso que o irmão, ele é parte de nós. Cortarias o irmão da luz que te pertence? Então, todo altar a Deus é parte de ti, porque a luz que ele criou é una com ele. Então, esse altar, ele também coloca que é a luz, que é o seu conhecimento. O conhecimento de Deus está ali, que ele compartilha todo o seu conhecimento. E ele pede, se nós cortaríamos um irmão da luz que te pertence, se nós não vermos o irmão como um Cristo, nós estamos cortando ele da luz que é nossa. Nós estamos nos colocando na escuridão. Então, mais uma vez, a salvação passa pelo reconhecimento da nossa igualdade como sendo um só ser com o irmão. Não farias isso se reconhecesses que só podes escurecer a tua própria mente. Então, se nós, de fato, soubéssemos, nós podemos saber intelectualmente, mas na nossa mente, na prática, soubéssemos que quando nós não vemos o irmão como em Cristo, na verdade, nós só estamos escurecendo a nossa própria mente, nós não faríamos isso. Nós iríamos fazer questão de que ele fosse visto na luz, porque essa é a nossa luz. Não há outra forma de nós obtermos luz, senão vermos o irmão na luz. Assim como o trazes de volta, tu retornarás. Então, a salvação passa necessariamente pelo irmão, sempre. Não existe salvação individual, porque não existe mente individual, existe consciência da mente individual. Mas a consciência é deslocável. A consciência no céu era a consciência da totalidade da graça de Deus. Na primeira separação era a consciência da mente unificada separada. Agora é a consciência de estar ciente da mente individual. Mas ainda assim, existe só uma mente. E quando nós trazemos o nosso irmão de volta, reconhecendo que ele é a parte que nos falta na consciência do céu, nós jogamos fora essa parte, nos separamos dela, assim nós retornaremos à consciência do Cristo. Essa é a lei de Deus para a proteção da integridade do seu Filho. Então, Deus, através do Espírito Santo, ele tem a lei, e mesmo ele não sabendo do conteúdo do sonho, como a gente sempre fala, mas as leis de Deus nos protegem também dentro do sonho, e é uma lei de Deus de que a integridade do filho, nós precisamos reconhecer ao irmão como sendo parte de nós mesmos, é assim que saberemos da volta do Cristo. Não há outro meio. Por isso que nós voltamos de novo ao perdão ao irmão. Perdão ao mundo pelo que ele não está fazendo, porque ele não é real. Então, voltamos à mente, largamos a nossa identificação
de tornarmos real aquilo que os sentidos físicos nos mostram, e não é que os sentidos físicos vão deixar de mostrar, mas no nosso pensamento nós vamos além. No nosso pensamento é que nós vemos além. Nós temos o conhecimento de que o físico é só uma projeção, e o físico é mutável, é temporal, e ele, assim como surgiu, ele vai desaparecer, mas o conhecimento de quem nós somos é eterno e imutável. Nós apenas temporariamente deixamos de saber dele. E ajuda, então, aqui Jesus, ele nos ensina como nós sabermos ou voltarmos à consciência do estado de graça. E existem esses meios que nós precisamos para convencer a nossa mente, ou o nosso tomador de decisões, para nós, no nosso pensamento, nos convencermos e praticarmos aquilo que é do nosso verdadeiro interesse. E isso é através de uma aprendizagem de algo oposto do que o ego nos ensina. E por isso que ele inicia aqui no parágrafo 4. Só tu és capaz de te privar de qualquer coisa que seja. Então, isso é projetado aqui no mundo. Parece que no mundo, na forma física, nós podemos ser privados por muitas coisas externas. Então, muitas decisões erradas, ou podemos ser roubados, sobressaltados. Então, parece que nós estamos sendo privados o tempo todo. Mas o mundo, como eu disse, é só uma projeção de uma condição da nossa mente. Se a nossa mente acredita que ela está sendo privada, e isso ela projetou para fora, para o mundo, e parece que está acontecendo agora no mundo, parece que sempre ainda há algo que nos falta no mundo. Mas, olhando no nível acima, só nós mesmos é que podemos nos privar de algo. Não existe uma força externa, um poder externo que pode nos privar de algo. Não te oponhas a esse reconhecimento, pois isso é verdadeiramente o princípio da aurora da luz. Então, é aqui que a salvação se inicia. A aurora da luz, o princípio, o começo da mudança da nossa mente. Se nós pudermos compreender e aceitar e vivenciar e tornar isso a nossa verdade, e não permitirmos não permitirmos a nós mesmos cairmos fora desse entendimento de que só nós mesmos somos capazes de nos privar do que quer que seja. Nós não somos privados por situações físicas, por situações emocionais, por situações financeiras, de trabalho, seja da forma que for. Isso até tem dentro do programa holográfico, isso até se representa, o teatrinho aqui representa isso. Mas a privação sempre é na mente, e na mente só nós mesmos podemos nos privar. Deus nos deu tudo. Então, se estamos privados, não existe outra força além de Deus. Então, ninguém nos privou. Então, foi uma escolha nossa nós nos privarmos. Isso temos que saber para o início do retorno da luz, para o início do retorno de uma outra decisão, de parar de se privar das coisas. Lembra-te também que a negação desse simples fato toma muitas formas, nas quais precisas aprender a reconhecer e a combater persistentemente sem exceção. Todas as coisas que nos afetam no mundo e que não gostaríamos de perdoar, porque realmente parece que nós somos vítimas dela, ou que é injusto perdoar, são apenas formas diferentes de nós negarmos esse princípio de que só nós podemos nos privar a nós mesmos. São meios que nós temos de proteger a nossa
mente separada da consciência de que, na verdade, ela não foi vítima de ninguém, só da sua própria decisão. Então, como ele diz para nós lembrarmos que existem muitas formas e nós precisamos combatê-las persistentemente, como ele diz, sem exceção. Todas as formas enganatórias do ego que nos fazem parecer que nós somos privados por alguma coisa externa, ou de nós mesmos, do nosso corpo físico e psicológico, que também é externo do nosso ser. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós precisamos aprender a reconhecer isso para não cair nesse engano, para não nos deixarmos enganar mais, para que, de fato, saibamos que se estamos sentindo isso, é porque nós permitimos que seja assim. Esse é um estágio crucial do redespertar. Algumas traduções, estágio é uma palavra antiga, mas que significa estágio também, podemos dizer, ou etapa. Então, é uma etapa crucial do redespertar. As fases iniciais dessa reversão são muitas vezes bastante dolorosas, pois à medida em que a acusação é retirada do que está fora, há uma forte tendência a ancorá-la no que está dentro. Então, vamos colocar isso aqui na prática. Quando nós estamos iniciando a nossa jornada do redespertar, então, quando nós descobrimos pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, de que nós não somos vítimas de nada externo, mas que nós o fizemos, de que isso foi da nossa decisão, há uma tendência, e nós temos que nos observar no sentido de ficar também atentos a isso, para não cair nessa tentação, de acreditarmos que se não é o irmão culpado pelo que está fazendo, mas eu pedi ao meu irmão para fazer isso, então eu sou a culpada. Então, há uma tendência a deslocar, aparentemente, o que está lá fora para dentro de si mesmo. Por isso que ele diz que nessa fase inicial, ela pode ser bastante dolorosa enquanto nós não descobrirmos que não é por aí também. Como ele segue aqui dizendo, é difícil à primeira vista reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa. Então, acreditar que o irmão lá fora não fez isso e acreditar que eu, consciência individual, que fiz isso e pedi para o meu irmão fazer, ainda é lá fora, ainda é fora da mente. É a mesma coisa. Então, não é essa tendência psicológica de achar que se o irmão está fazendo isso, ele está fazendo a meu pedido, então isso é insano, então eu pedi uma coisa insana e agora eu vou me sentir mais culpada ainda. Então, se o irmão lá fora é um assassino, e eu que pedi, eu que projetei ele para ser assim, então eu que sou a culpada pelo assassinato. Então, quando desloco do irmão para a minha consciência individual, ambas as coisas ainda são lá fora da mente, fora do ser, porque a consciência individual também está fora da mente. Então, nós precisamos saber disso para não entrarmos nessa crença, porque é uma experiência muito dolorosa descobrir que todas as maldades do mundo, então, foram feitas pela minha mente, e eu, consciência individual, agora me culpar por todas as coisas que eu vejo no mundo. Essa consciência individual, que eu digo, que eu chamo de sendo minha, ela é tão lá fora quanto o meu irmão. Não é nesse sentido que nós vamos nos salvar ou desfazer isso. Há um outro modo, como ele segue ensinando aqui. Então, o lá fora e a nossa consciência individual é o mesmo. Sabendo disso, se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. Essa é uma lógica. E não podes acusar-te sem acusá-los.
É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Então, se o irmão está lá fora e eu o acuso da minha falta, isso o mundo nos ensina, o ego nos ensina. Eu sou culpada pelo que o irmão, pelo fato do irmão ter me dado uma rasteira na vida e agora eu estou em privação, eu poderia estar bem e não estou. Se eu estou acusando o irmão, mas eu aprendi que o irmão é a minha mente, na verdade, quando eu acuso o irmão, eu estou acusando a mim. Mas se eu acuso a mim, eu vou continuar dando realidade para aquilo. Eu vou continuar dando realidade para a insanidade, para aquilo que não tem significado, para o nada. E é por isso, como ele diz, é por isso que a acusação, ela tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Eu devo desfazer o que eu vejo no irmão, eu desfaço, ao invés de ver dentro de mim. Então, aquela projeção que eu penso que se eu fiz na minha mente para o irmão, na verdade, ela tem que ser desfeita e não deslocada para a minha consciência. Como que eu desfaço ela? Levando ela ao Espírito Santo, porque na luz ela é desfeita, porque o Espírito Santo, no momento que eu lhe levar a situação que eu vejo no irmão, o Espírito Santo, e isso é escuridão, o Espírito Santo coloca a sua luz ali, e ele simplesmente olha, e ele não vê nada, ele sorri, ele diz, meu irmão, tu sonhou, isso não é real, tu tá vendo, é uma fantasia, como que a tua realidade está em Deus, tu está sonhando, acorda, desperta. Isso que o Espírito Santo faz. Então, o Espírito Santo, ele desfaz ao invés de deslocar a culpa, que o ego nos ensinou a culpar o irmão, e à primeira vista parece que nós poderíamos, ao descobrir que a mente do irmão, ele só faz aquilo que é meu pedido, então eu me sentir culpada. Não, eu preciso reconhecer que tem uma coisa ali que eu preciso da salvação sobre isso. Eu sei que eu acredito nisso e eu preciso ser desfeito, mas realmente precisa ser desfeito e não dado realidade, não dar realidade ao sofrimento. E o modo de desfazer, então, é a entrega ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda está ciente do Cristo, que somos nós, mas ele também está ciente da nossa consciência individual, e ele nos lembra disso. Deixa eu ver aqui da Márcia colocando no chat. Incrível como, de fato, o Espírito Santo faz. Passei por isso essa semana, nada é real. Daqui um pouco. Nada externo é real. De fato, Márcia, nada é real e nem trazer a culpa para dentro de si ajuda a desfazer. Isso também ainda mantém a mesma realidade do externo, porque nós não somos do externo. Nós não somos o que a consciência individual diz que nós somos, que é um ser separado dentro de um corpo físico e psicológico. O Espírito Santo sabe como desfazer, porque ele incide a sua luz, e quando ele olha para o equívoco, ele reconhece que é só um equívoco. E um equívoco é desfeito através de uma nova decisão. Eu estava sonhando com a separação, mas só o amor é real. Pronto, já corrigi a mente, voltei à consciência certa, e o Espírito Santo está dentro de cada um, com essa função de ser essa luz. Então, de desfazer aquilo que nós acusaríamos ao nosso irmão ou a nós mesmos. Seguindo aqui no 5.4, se a colocas dentro de ti mesmo, não poderás reconhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. Então, se eu trouxer a culpa que eu vi primeiro no irmão, agora dei meu primeiro passo na aprendizagem, aprendi que não há nada lá fora, que isso é meu pedido, e eu me acuso aqui a mim mesma,
não estou olhando com amor, não estou olhando com olhos abertos. Estou na escuridão, de olhos fechados, sonhando com a culpa e aceitando o ego como verdadeiro, porque só o ego acusa a si mesmo. Então, sempre que nós sofrermos por reconhecermos que é a nosso pedido que nós vemos algo lá fora, nós ainda estamos ouvindo ao ego, ainda não aceitamos o desfazer disso. A autoacusação, portanto, é a identificação com o ego. E isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Então, eu me senti culpada porque aprendi que não existe nada lá fora, porque é meu pedido, ou eu acusar o outro, ainda é a mesma coisa se eu me acusar a mim mesma. Então, sempre a saída é o perdão, e o perdão é o desfazer disso, e o desfazer é o despertar, é reconhecer que é sonho, não tenho que consertar um sonho, mudar um sonho, eu tenho que despertar no sonho. Se eu estou tendo um sonho, estou ciente que estou me ferindo no sonho, a saída não é tornar o sonho, mudar o sonho para um sonho feliz. A saída é despertar do sonho. E o Espírito Santo sabe disso, que o estado da graça está no ser desperto. E é disso que nós precisamos. Todos nós que estamos na consciência individual só temos uma única coisa em comum que necessitamos: o retorno à nossa consciência ao Cristo, ou seja, aceitar a expiação para nós mesmos. Isso vem pelo perdão. Então, se nós nos acusarmos, nós só estamos dando ouvidos ao ego. O ego está aplaudindo. É exatamente o que ele quer, mas não é o que o nosso ser, o Cristo, quer. Tu não podes entrar na presença de Deus se atacas o seu filho. Se eu estou atacando a mim mesma, me sentindo culpada, eu não posso entrar na presença de Deus, porque eu não estou na mesma ordem do amor, eu estou me sentindo oposto do amor. Então, eu não posso entrar na presença de Deus sem estar ciente do meu irmão sendo meu ser, e muito menos eu me acusando a mim mesma. Quando o seu filho eleva a sua voz para louvar o seu Criador, ele ouvirá a voz pelo seu Pai. Então, quando Cristo agradece ao Pai pela sua criação, ele ouve a voz de Deus. No entanto, o Criador não pode ser louvado sem seu Filho, pois a glória de ambos é compartilhada e eles são glorificados juntos. Então, é impossível deixar o irmão de fora e achar que nós vamos voltar a saber da glória de Deus, porque Deus, a honra que o filho tem ao pai, ela é, assim como o pai é um com o filho, ela automaticamente também é o filho. E o filho é íntegro. O irmão está junto com o filho. É impossível não fazer parte um único aspecto do Filho de Deus e ainda saber da glória do Pai e do Filho. Ou louvar ao Pai, e louvar ao Pai é aqui o estado da graça do céu, não tem nada a ver com o louvor do mundo, que é uma súplica separatória entre Criador e criação, mas o estado do céu, que é um estado de glória, onde o Pai e o Filho são glorificados juntos porque são o mesmo. E o irmão necessariamente precisa estar junto, e por isso que não posso acusar nem o irmão e nem a mim mesmo. Cristo está no altar de Deus, esperando para dar as boas-vindas ao seu Filho. Então, Cristo, o nosso ser, ele nunca deixou o céu. Nós pensamos que sonhamos com a separação, imaginamos isso, mas na realidade nós nunca o fizemos. O Cristo, o ser que nós somos e que nós esquecemos que somos, continua estando em Deus e aguardando as boas-vindas à nossa consciência. Estamos cientes de algo fora do nosso lar, de uma
figura imaginária para ser o nosso ser. No entanto, essa consciência, essa mentalidade precisa ser devolvida de novo a Deus, para ela saber de si mesma. Por isso que o Cristo aguarda pelo retorno do Filho de Deus. Mas venhas totalmente sem condenação, pois de outro modo acreditarás que a porta está bloqueada e não poderás entrar. Então, para nós voltarmos a saber o Cristo, nós mesmos estamos chamando a nós, o Cristo, o ser que nós somos. Mas a nossa consciência individual, para ser devolvida a consciência do Cristo e saber de novo do estado da graça, do saber de novo do céu, de ser totalmente abstrata, essa consciência individual, ela precisa vir sem condenação, ou a consciência individual pensará que a porta do céu está fechada. A consciência individual é que imagina que não pode retornar ao Cristo. A porta não está bloqueada, e é impossível que não possas entrar no lugar onde Deus quer que estejas. Deus quer que a nossa consciência esteja no céu, no Cristo. E não há nenhum bloqueio que nos impede de voltar. Mas se nós escolhermos a acusação no lugar da aceitação da unicidade da filiação, nós pensaremos que a porta está fechada. E nós acreditamos no que pensamos. Foi assim com a queda. É assim que nós passamos a dar realidade ao mundo imaginado, porque nós acreditamos nisso. Então, se nós pensarmos que a porta está fechada, ou bloqueada, assim será na nossa experiência, mas ela não está de fato. Mas ama a ti mesmo com o amor de Cristo, pois é assim que o teu Pai te ama. Só existe um amor, o amor de Cristo a si mesmo. E esse amor é tudo que há e é tudo que contorna e abraça e é a totalidade em todos. Se nós nos amarmos no amor do Cristo, de Cristo, não num amor individual, de uma consciência individual, como o ego ensina uma autoestima, isso é separador ainda, mas no amor de Cristo, no amor unicidade, nós saberemos do amor do Pai que é a nós. Tu podes recusar-te a entrar. Então, a porta, ou seja, a volta da consciência do Cristo, essa porta imaginária, essa volta da consciência do Cristo. Tu podes recusar-te a entrar, mas não podes bloquear a porta que Cristo mantém aberta. O nosso ser real tem sempre o canal aberto para a nossa consciência individual. Nós é que precisamos aprender que a porta está aberta porque pensamos que está fechada, mas a porta está aberta. Nós podemos decidir a qualquer instante aceitar a expiação, estaremos de volta ao Cristo. Venha a mim, agora Jesus, como parte íntegra da nossa mente, como ele já fez, ele já ultrapassou essa porta. Ele agora nos faz o convite, não como, quando eu falo Jesus, não é um Jesus histórico, é o fracionamento da mentalidade nossa que primeiro despertou. Essa mentalidade diz: venha a mim, que a mantenho aberta para ti, pois enquanto eu viver, ela não pode ser fechada e eu vivo para sempre. Como essa mentalidade já despertou, e há muitas mais que despertaram, que são uma só mentalidade, assim como nós despertos seremos, essa mentalidade mantém a porta aberta para aquelas mentalidades que ainda acreditam que a porta está fechada. Então, Jesus diz: vem a mim, pede ajuda a mim. Ainda é um símbolo, Jesus, mas não é um símbolo vão. É um símbolo que realmente tem a ver com a nossa vontade de enquanto Cristos. Esse símbolo é reinterpretado pelo Espírito Santo como sendo a nossa vontade de despertarmos de novo da crença de separação. Então, essa mentalidade de Jesus mantém essa porta aberta, nós só precisamos adentrar. E Jesus a manterá para sempre, porque ele vive. E nós
que sonhamos com a morte, precisamos aceitar isso para também vivermos. Deus é a minha vida e a tua, e nada é negado por Deus ao seu Filho. Então, Deus é a vida nossa, porque não existe vida sem estar ligada à fonte. Então, Deus, que é a fonte da vida de Jesus, é a nossa fonte da vida, e nada é negado a um Filho de Deus, por isso que nós podemos retornar de novo à nossa consciência de estar cientes do Cristo. Bom, já li até aqui tudo, vamos continuar então no 7 também. No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de si mesmo em ti. Então, no altar de Deus, na mente de Deus, no céu, na consciência unificada, Cristo, o meu ser, espera pela restauração de si mesmo em ti, na nossa consciência separada. Cristo tem que ser restaurada, a nossa consciência separada, ou a nossa consciência separada não fará a transição de voltar a estar ciente do Cristo que ela é. Então, isso precisa retornar. Deus tem o conhecimento de que seu Filho é irrepreensível quanto ele próprio, e a aproximação a ele se dá através da apreciação do seu Filho. Então, Deus sabe que o que ele criou igual a si tem a mesma santidade dele mesmo. É tão irrepreensível quanto o Pai, não há falhas nele. Então, Deus sabe que o seu Filho é perfeito, e a aproximação, e para nós sabermos de novo dessa perfeição, dessa santidade que nós somos, nós temos que apreciar o Filho de Deus, ou seja, a santidade. Através da santidade no irmão, nós lembramos da nossa. Cristo espera que tu o aceites como tu mesmo e que aceites a sua integridade como tua. Veja que aqui parece que Jesus está falando de um modo separado do Cristo e de nós. Mas isso é necessário por enquanto, porque nós pensamos que somos uma consciência separada e essa é a nossa experiência. Nós não temos a experiência de vivenciarmos o Cristo ou não precisaríamos do curso para aprender, e sim seríamos aqueles que estão dando o curso, nós seríamos um com o Espírito Santo, com Cristo, com Jesus. Então, Cristo, ele espera que tu aceites. Então, o eu verdadeiro, o ser que eu sou, Cristo, aguarda que a minha consciência de um ser separado, imaginário, aceite de volta o ser que eu sou. Porque é assim que nós voltaremos a saber da nossa integridade como Cristo. Pois Cristo é o Filho de Deus que vive em seu Criador e brilha com a sua glória. Então, Cristo é o nome que nós damos para a consciência desperta, que está em Deus e que é um com Deus e que tem todo o conhecimento de Deus e é co-criadora com Deus. Nós chamamos a esse Filho de Cristo, e é somente o Cristo que brilha em glória. E só existe o Cristo e o Pai, não existe nada mais. Eles ainda são um, mas a nossa consciência precisa voltar a saber disso, porque nós pensamos ou imaginamos, nem sequer pensamos, imaginamos que estamos fora desse reino. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto o seu Criador, e em paz com Ele. E nós precisamos retornar a consciência a isso. Isso é expiação. E Jesus até fala que em forma de bênção, como também no cristianismo nós usamos a bênção do Espírito Santo, e isso é uma forma para nos lembrarmos do que um estado de graça traz a toda a criação. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja glória é a sua vontade compartilhada, e cuja glória é sua vontade compartilhar, assim como seu Pai a compartilha com ele. Então, bendito,
toda a criação de Deus é bendita e por isso que nós somos abençoados. Nós somos benditos porque a radiância do Pai é a glória que está na radiância do Filho e isso é compartilhado com o Pai. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no Pai. Se o Pai é igual ao Filho, Pai, não há condenação no amor, então também não há condenação no Filho. Compartilhando o amor, o perfeito amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a ele, pois de outra maneira ele não conhecerá o Pai nem o Filho. Então, nós sonhamos em compartilhar de outra maneira, sonhamos em compartilhar algo que não está no céu, que não faz parte do estado da graça, quando nós pensamos, imaginamos fazer algo diferente, e agora nós precisamos, então, novamente voltar a saber que nós nunca deixamos de compartilhar do amor de Deus, nós apenas, na consciência, esquecemos a isso. E por isso que precisamos voltar a também, na nossa consciência, compartilhar do amor de Deus. E a forma de compartilhar o amor de Deus é permitir que o Espírito Santo tome o lugar que nós havíamos oferecido na nossa consciência ao ego. Porque o ego, ele é o fazedor desse mundo, ele é o que nos dá tudo o que a nossa consciência está ciente, mas a nossa consciência não é do ego, ela apenas se aliou ao ego. Nós podemos escolher ao Espírito Santo, e é assim que nós vamos compartilhar aqui no sonho de novo do amor de Deus. A paz esteja contigo, que descansas em Deus, e em quem descansa toda a filiação. Então, a paz, a bênção final, que sempre é feita em todos os cultos e missas, a paz de Deus esteja convosco. A paz de Deus, ela nos pertence e ela descansa dentro de nós, no nosso reconhecimento do Espírito Santo, da igualdade com do nosso irmão. E ela descansa em toda a filiação, ela está em todos os irmãos, mesmo que eles não estejam cientes, mas a paz está neles e nós podemos acessá-la, e acessando a ela nós sabemos que ela pertence a nós, e isso a um nível da mente que desfaz os equívocos na nossa consciência. E o Espírito Santo faz isso. E isso, então, nós temos aqui na herança do Filho de Deus. E graças a essa herança do Filho de Deus, que nós temos a lei de Deus, que protege a nossa mente, mesmo no sonho da separação, do modo de como podemos voltar a saber de nós mesmos do Cristo. E é através do irmão, abençoando o irmão. Bendito é o irmão que é o nosso Salvador, porque nele está ainda a verdade, o Cristo. O Espírito Santo nos permite acessar a esse conhecimento. E é assim que a nossa consciência voltará inicialmente a estar ciente de si mesma, não mais como culpada, e sim una ao irmão, e imediatamente isso, a memória de Deus retorna a nós, e esse é o retorno à consciência da nossa herança, do estado de graça, que é eterno e imutável na nossa mente. Então, isso nós tínhamos para hoje, aqui na nossa sessão sobre a herança do Filho de Deus. Estamos aqui na interação, já tivemos as interações também de emojis de gratidão por ser assim, por Deus ter providenciado, né, ao Espírito Santo, por isso ser verdadeiro, e não o pesadelo de vida que o ego nos fez acreditar que temos enquanto consciências separadas. Alguém tem alguma coisa que gostaria de trazer aqui ainda, a mais?
sobre esse tema, a Márcia aqui. Pode falar sobre os espíritos obsessores, como falam os espíritas. O próprio fato de espíritos obsessores já está falando de consciências separadas, de espíritos que poderiam afetar o nosso espírito. Então, são tão imaginários, tão irreais, quanto qualquer outro pensamento de separação. Não existem espíritos obsessores, assim como não existe um irmão separado de nós. Mas se nós acreditamos que existe, a nossa paz estará afetada, não teremos mais acesso à paz, não porque eles existem de fato, mas porque nós estamos acreditando que algo externo possa nos afetar. Então, se nós nos lembrarmos, como ele diz aqui, só tu és capaz de privar do que quer que seja, o que algo externo, como um espírito obsessor, eu acho que falam assim no espiritismo, não estudo essa linha, mas creio que é isso, como que isso poderia afetar sendo algo externo? Então, também, e isso não deve ser nem combatido, precisa ser desfeito, porque enquanto houver medo na nossa mente de um tal espírito, é porque nós estamos acreditando nele. E acreditando nele, nós precisamos da salvação desse pensamento que acredita nele. Então, nós precisamos do Espírito Santo para desfazer essa crença, porque é só outra crença, outro modo de nos imaginarmos separados, culpados, fora da mente de Deus, fora da herança do estado de graça de Deus. Então, para quem na ilusão acredita, de fato, o sofrimento, ele causa, pode ser muito verdadeiro para quem acredita, mas nós não somos vítimas. Ainda a crença de acreditar nele é uma decisão de cada um. E essa decisão precisa ser desfeita. É dessa forma que nós vamos curando a nossa mente de tudo que possa afetar o nosso ser e que nos separa da consciência de Deus. Ajudou, Márcia? Alguém gostaria de... A Márcia colocou muito gratidão. Que bom, Márcia. Alguém gostaria de compartilhar ou trazer mais alguma coisa aqui para esse nosso momento de estudo? Não? Então eu vou encerrando aqui com o coração repleto da gratidão pela herança que nós temos pela nossa criação em estado de graça de Deus. Gratidão ao Espírito Santo por reter para nós a nossa mente certa, ou aquilo que vai levar a nossa consciência para a consciência do estado de graça.